Prezados alunos, sejam muito bem-vindos na nossa segunda aula de Direito Penal, dando continuidade aqui no nosso intensivo de resolução de questões do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Thiago Pérez, como você já sabe, prazer estar aqui com vocês nesse curso Max Juris, no nosso curso Max OAB. Então vamos dar continuidade, página 22 da nossa apostila. Na aula anterior nós chegamos então até a questão de número 12, retomando então, dando continuidade nas nossas questões. Então a gente vai hoje para a nossa 13ª questão, que está aí na nossa página 22 da apostila. Se você não tem o nosso material, o link na descrição, você consegue ter acesso às questões que serão projetadas aqui durante a aula na nossa tela. Vamos lá então, começando o exame 29 da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá. Após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Leonardo então foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a desnecessidade de intervenção cirúrgica e optou-se por um tratamento mais conservador com analgésicos para dor, o que permitiria que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou o remédio a Leonardo sem observar que era composto por substância a qual o paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Em razão da medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático, evoluindo a óbito, conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico. Recebidos os autos do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jonas, imputando-lhe o crime de homicídio doloso. Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência, o advogado de Jonas deverá alegar que a morte de Leonardo decorreu de causa superveniente. Vamos lá então, antes de enfrentarmos as alternativas, como eu sempre gosto de fazer, vamos explanar um pouquinho o tema. Doutores, estamos falando de teoria do crime, estamos falando então do fato típico, primeiro elemento do conceito analítico de crime. Lembrem da nossa primeira aula, fato típico como regra composto por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, essa pergunta aqui de número 13, que nós retiramos do exame 29, é uma pergunta do nexo causal, certo? Então, o nexo causal, artigo 13 caput do Código Penal. Nós adotamos a teoria, senhores, da equivalência dos antecedentes causais. Observe ali então, ó, teoria da equivalência. Tá vendo, ó? Traduzindo para o latim, se você preferir então no latim, né? Conditio sine qua non é a teoria adotada no artigo 13 caput do Código Penal. Causa é toda ação ou omissão humana sem a qual o resultado naturalístico não teria o que, turma? Ocorrido. Perfeito? Então lembrem, você quer saber se entre a conduta do réu e o resultado naturalístico existe o nexo causal? Que é essa ligação, que é esse elo entre a conduta e o resultado que você vê no caso concreto? Senhores, processo hipotético de eliminação. Apague a conduta do réu. Se o resultado também desaparecer, significa que ele deu causa. E se você apagar e o resultado permanecer, significa que não houve nexo causal. Então, com o rompimento do nexo causal, a resposta obviamente vai mudar em termos jurídicos, em termos penais. Professor, me explica de outra forma? Claro, eu dou um tiro na cabeça do Maurício. O Maurício vem a óbito pelo meu tiro. Apague o meu tiro, o Maurício estaria vivo, tá vendo? O resultado morte desapareceu. Então, entre a minha conduta, a minha ação humana, o tiro na cabeça dele e a morte, existe ligação? Existe, doutores. Então, existe nexo causal. Agora, se eu dou um tiro no Maurício, ele morre, mas a causa da morte é envenenamento, por quê? Porque ele tomou veneno sem que eu soubesse. Gente, significa que com ou sem o meu tiro, ele teria vindo o quê, turma? A óbito pelo veneno. Você tá vendo? Moral da história, se você apagar o meu tiro, ele continua morto. Moral da história, houve o rompimento do nexo causal. E é isso que essa questão de número 13 trata, é isso que a gente vai abordar. Nós chamamos de concausa. Então presta atenção, um tema muito corriqueiro na primeira fase da OAB. Concausas são causas externas à conduta do réu
que produzem ou pelo menos contribuem para a produção do resultado naturalístico. Você está vendo? Ó? Olha pelo conceito. Então, concausas são causas externas a condutas do réu que produzem o resultado ou pelo menos ajudam na produção do resultado naturalístico. E é isso que a gente vai ter que enfrentar. Ó. Aqui você vai ter que aprender a diferenciar se essa concausa é absolutamente independente da conduta do réu ou se ela é relativamente independente da conduta do que, doutores? Do réu. Por quê, senhores? Vamos lá. O que é uma concausa absolutamente independente? É aquela que não tem nenhuma ligação com a conduta do réu. Não tem nenhum ponto de ligação. E ela concausa, ou seja, ela causa externa, sozinha, rompe o nexo causal. Certo? Moral da história. Se ela sozinha produz o resultado, se nós teremos então o rompimento do nexo causal, significa que o réu só vai responder pelos atos que ele deu causa. Certo? As concausas absolutamente independentes, elas se subdividem em pré-existente, elas se subdividem em concomitantes e também supervenientes. Aí você deve estar falando, agora eu lembrei, Tiago, por que eu odeio penal? Você está vendo? Porque você não quer ter o trabalho de pensar um pouquinho. Gente, pré-existente, concomitante, superveniente, antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Cadê a dificuldade? Então é aquela situação para você entender. No meu exemplo, olha, o Maurício está com uma intenção suicida. Eu não sei. Ele tomou o veneno na casa dele. A hora que eu encontro com o Maurício com a intenção de matar, eu disparo a arma de fogo. Ele ainda está vivo. Ele é alvejado e vem a óbito minutos depois. Para surpresa de todos, quando sai o resultado da perícia, a causa da morte do Maurício foi o que, turma? O envenenamento. A pergunta que eu faço para você é, o que eu, Tiago, tenho a ver do fato da vítima Maurício ter ingerido veneno? Nada! Então, tá vendo? O veneno é uma causa externa à minha conduta. Então, a gente chama o veneno do que em relação à minha conduta, eu tiro? De concausa. Causa externa à conduta do réu. Certo? Agora, quem trouxe o Maurício a óbito? Foi o meu tiro, disparo de arma de fogo ou foi o veneno? O veneno. Então, ó, o veneno, a concausa, sozinha produziu o resultado. Você tá vendo? Então, o veneno é uma concausa absolutamente independente. E a pergunta que eu faço é, o Maurício tomou o veneno antes, durante ou depois do meu disparo? Antes. Então, uma concausa absolutamente independente, pré-existente. Logo, rompe-se o nexo causal. E o meu crime o que é, turma? É tentativa de homicídio. Por quê? Eu não consegui levá-lo a óbito por circunstâncias alheias à minha vontade. Certo? Com causa absolutamente independente. Seja ela pré-existente, concomitante ou superveniente, gerará o rompimento do nexo causal. Agora, as relativamente independentes são aquelas que possuem um ponto de ligação com a conduta do réu. Então, em algum momento, a conduta do réu e a concausa, a causa externa, vão se tocar. E, como regra, atenção, doutores, como regra, a concausa não produz o resultado sozinha. O resultado só acontece pela somatória do quê? Da conduta do réu com a concausa. Moral da história, regra, presta atenção, regra. A concausa, relativamente independente, não rompe o nexo causal. E o réu vai responder pelo resultado naturalístico do caso concreto. Certo? Ela também se subdivide, relativamente independente, pré-existente, concomitante, superveniente. Traduzindo, antes, durante ou depois. Doutores, presta atenção. Vamos lá, presta atenção no professor. Essa é a regra. Por exemplo, o hemofílico. Lembra? O cara tem uma doença genética, eu sei que ele tem esse problema de coagulação no sangue. Eu querendo matar, dou um tiro, só que eu acerto uma região não letal. Mas pelo fato de ele ser hemofílico, ele sangra até a morte. Você tá vendo? Significa que se eu não tivesse atirado, ele não teria sangrado. Não foi o tiro sozinho que matou, não foi o sangramento, ele não começou a sangrar do nada. Você tá vendo que elas se ligam? Por isso que nós falamos que o fato da vítima ser hemofílica significa o quê? Que é uma concausa externa à minha conduta, mas que em algum momento tocou. E dessa junção tiro-hemofilia é que a vítima veio a óbito.
A pergunta é, doutores, vai romper o nexo causal? Não, meu crime vai ser homicídio o quê? Consumado, porque eu queria matar e consegui matar. Você está observando? Que interessante. Agora vem comigo, para você entender de uma vez por todas. Para você entender de uma vez por todas. Ele não era hemolifílico antes do tiro? Então, com causa relativamente independente, pré-existente. Certo? Se for uma situação que nasce junto, concomitante. Se for uma situação que nasce posterior à conduta do réu, superveniente, antes, durante ou depois. Então, se você observar aqui, vamos entender o enunciado. O enunciado é, o Jonas, ele queria lesionar o Leonardo, certo? O Jonas queria lesionar o Leonardo. Então, ele aplicou um golpe de arte marcial no Leonardo, fraturou o braço. Gente, ó, ele queria praticar o crime de lesão corporal e ele praticou. Só que o Leonardo foi levado ao hospital. Por quê? Por quê? Pela fratura que o Jonas causou. Então você está vendo? Se o Jonas não tivesse dado o golpe no Leonardo, o Leonardo não estaria no hospital. Observem então que existe uma ligação entre a conduta do Jonas e o óbito posterior que vai acontecer posteriormente aqui no enunciado do Leonardo. Porque se o Jonas não tivesse aplicado o golpe, o Leonardo não estaria aonde, turma? No hospital. E aí a prova contou, nós já lemos o enunciado, que o Leonardo veio a óbito por quê? Porque a equipe médica não observou que ele tinha, alergia, que ele tinha uma restrição à substância. E a hora que aplicaram essa substância, ele veio a óbito. Senhores, entenda. Nós estamos falando aqui de uma concausa relativamente independente, superveniente. Por quê? Porque qual foi o momento que a equipe médica deu a substância para o Leonardo? Foi antes do golpe, durante ou depois? Depois, ó, com causa relativamente independente, superveniente. E aqui você tem que tomar cuidado. Porque o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, ele traz uma exceção à regra. Qual exceção? O artigo 13, parágrafo 1º, adota a teoria da causalidade adequada. O que está escrito no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal? Eu vou traduzir para você. Se o resultado for produzido por concausa relativamente independente, superveniente, que sozinha produziu o resultado, o nexo causal é o que, turma? Rompido. Tiago, eu não entendi. Como é que na hora da prova eu vou saber? Eu vou usar então o exemplo do saudoso professor Júlio Fabrini Mirabete. Gente, o Mirabete, ele deixou um legado muito bacana nesse tema. Por quê? Porque o Mirabete, ele dizia o seguinte na sua doutrina. Ele dizia, se esse resultado posterior for previsível para o réu, se era previsível, significa o quê? Que não haverá o rompimento do nexo causal. Certo? Agora, e se esse resultado posterior é imprevisível para o réu? Gente, se é imprevisível para o réu, significa que nós vamos excepcionar a regra e a gente vai romper o nexo causal. E ele vai responder só para aquilo que ele deu causa. Então, Tiago, deixa eu entender. Vamos lá. As concausas absolutamente independentes, regra, elas rompem o nexo causal. E as relativamente independentes não rompem, exceto a superveniente, artigo 13, parágrafo 1º. Quando? Quando esse resultado superveniente for o quê? Imprevisível para o réu. Responda para mim na sua casa, pensa um pouquinho. Quando você vai ao hospital, a primeira coisa que perguntam é se você tem alergia a algum medicamento. É previsível quando você vai no hospital que vão aplicar uma medicação que você tem reação alérgica, que você declarou na ficha médica? É claro que isso é imprevisível. Porque se isso fosse previsível, todo dia morria centenas no hospital. E já se tem esse protocolo exatamente para evitar essa situação. Então isso, turma, é imprevisível. Isso é imprevisível. Então, sendo imprevisível, rompe-se o nexo causal.
ainda que seja uma concausa relativamente independente e superveniente, pela exceção criada pelo próprio Código Penal, no artigo 13, parágrafo 1º. Beleza? Então vamos comigo ler as alternativas? Vamos lá então, ó. Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência, o advogado do Jonas deverá alegar que a morte do Leonardo decorreu de causa superveniente. Absolutamente independente? Errado, gente. É relativamente independente. B de bola. Relativamente independente, bacana, devendo ocorrer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte. Não, gente. O Jonas não pode responder pela morte do Leonardo, porque a morte é imprevisível. Então tá errado a letra B. Letra C, relativamente independente que por si só causou o resultado. Até aqui tá certo. Devendo haver a desclassificação para o crime de homicídio culposo. Não, gente. Lembra da aula de ontem? Por que a C tá errada? Crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Eu estou ainda no primeiro elemento do conceito analítico de crime. Fato típico. Fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Segue a ordem. Conduta, ação ou omissão humana, consciente, voluntária, dolosa ou culposa dirigida a uma finalidade. Doutores, o Jonas queria lesionar. Então o crime dele é lesão corporal e não homicídio. Vocês entenderam? Que não pode ser homicídio, gente. Por quê? Porque a gente adota a teoria finalista. Ficou claro? Se ele queria lesionar, o crime dele é de lesão. O fato é aqui, ele vai ou não vai responder pelo resultado morte? Não. Então a letra C está errada. Tudo bem? Letra D. Sobrou, é a certa. D de dado, gabarito 13, D de dado, marca aí. A concausa é relativamente independente, que por si só produziu o resultado, devendo haver a desclassificação do crime para lesão corporal, sem o resultado morte, só lesão corporal, não podendo ser imputado o resultado morte. D de dado é a correta. Vamos lá, questão 30. Certo? Que, aliás, questão do exame 30, questão 14 do nosso material, desculpem. Zélia, professora de determinada escola particular, no dia 12 de setembro de 2019, presencia em via pública o momento em que Luiz, nascido no dia 20 de dezembro de 2012, adota comportamento extremamente mal educado e pega brinquedo de outras crianças que estavam no local. Insatisfeita com a omissão da mãe da criança, sentindo-se na obrigação de intervir por ser professora, mesmo sem conhecer o Luiz anteriormente, ó, informação importante, mesmo sem conhecer o Luiz anteriormente, a Zélia passa a, mediante grave ameaça, desferir golpes com um pedaço de madeira na mão do Luiz, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, ok? Descobertos os fatos, foi instaurado um inquérito policial. Nele, a Zélia foi indiciada pelo crime de tortura com causa de aumento em razão da idade da vítima. Após a instrução confirmada a integralidade dos fatos, a ré foi condenada nos termos da denúncia, doutores, reconhecendo o juiz ainda a presença da agravante em razão da idade do Luiz. Considerando as informações expostas, a defesa técnica da Zélia, ou seja, você futuro advogado, se isso aqui fosse a sua vida prática, a sua vida real, no momento que você fosse recorrer, interpor o recurso de apelação perante o tribunal, poderá, sob o ponto de vista técnico, requerer. Meu querido, o que você pediria em favor da Zélia? Galera, isso aqui é uma questão que, por incrível que pareça, quem resolve para você é a parte geral. Mas aqui você precisa entender um pouquinho do crime de tortura, certo? Vamos lá então. A lei de tortura é a lei especial 9455 de 97. Lei 9455 de 97. Tudo bem, senhores? Então aqui, se fosse para Zélia responder por algum crime de tortura, conforme o juiz, inclusive, no nosso enunciado, está condenando a Zélia por tortura, ela estaria sendo condenada em qual artigo? No artigo 1º, abre a lei aí para o vídeo e vai olhar lá o artigo 1º, inciso 2 da lei de tortura, da lei 9455 de 97. O que é esse crime? É quando você submete, mediante violência ou grave ameaça, pessoa
pela qual você tem o quê? O poder, a guarda, a vigilância, a autoridade, a intenso sofrimento físico ou mental, com a finalidade do quê, turma? De castigar. É aquilo que nós chamamos na doutrina de tortura-castigo, certo? E a Zélia foi condenada. E além de tudo, né, sofreu ali o aumento da pena, porque ali na lei de tortura nós temos algumas causas, né, de aumento de pena, aonde, né, se a vítima é criança, adolescente, nós temos de fato, né, o aumento que o juiz, inclusive, acabou aplicando aqui, segundo o enunciado. Doutores, por que é uma questão que quem resolve é a parte geral? Porque na aula 1 eu expliquei para vossas excelências que dentro do fato típico nós temos aquele requisito, tipicidade. Tipicidade formal e material. Tipicidade formal, aquela que exige que a conduta do réu se enquadre perfeitamente no tipo penal. Lembra a brincadeira? Como se eu tivesse aqui uma garrafa de água e um copo. Para você falar que tem tipicidade formal, eu tenho que virar essa garrafa e essa garrafa tem que preencher o copo todo, sem sobrar espaço e também não pode sobrar nada na garrafa. Porque se faltar alguns ml de água ou se transbordar o copo, significa que não é aquele tipo penal. Ou seja, o réu não praticou aquele crime. E se ele não praticou aquele crime que está sendo imputado para ele na denúncia, significa que o juiz tem que absolvê-lo por ausência de tipicidade formal. Se você escutou a explicação, você já entendeu que a Zélia não praticou o crime de tortura. Gente, para ser tortura-castigo, o réu tem que ter uma relação de guarda, poder, autoridade sobre a criança. O enunciado diz que a Zélia não conhecia o Luiz. Se ela não tinha relação de poder, de guarda, autoridade, tortura-castigo ela não praticou. Ela pode ter praticado outro crime, mas tortura-castigo que está na denúncia, que o Ministério Público acusou, já que é uma questão de ação pública incondicionada, que nem a gente vai aprofundar na aula de penal, esse não. Então você, como advogado dela, tem que pedir para que ela seja o quê, turma? Absolvida, por ausência de tipicidade formal, porque você não consegue encaixar a conduta dela no tipo penal que está sendo imputado pelo Ministério Público, que é esse que você pega aí o seu vadimécum, artigo 1º, inciso 2 da Lei de Tortura, da Lei 9.455 de 97. Por quê? Falta entre ela e o Luiz, que é a vítima, que é a criança, essa relação dela sobre ele do quê? De guarda, poder, autoridade. Então você, como advogado dela, letra A, você vai pedir a absolvição da Zélia do crime imputado, ou seja, da tortura, pelo fato da sua conduta não se adequar, ou seja, não se encaixar a figura típica do crime de tortura. A letra A de amor já é a correta. A B fala, você vai pedir a absolvição da Zélia pela tortura com fundamento na causa de exclusão da ilicitude do exercício regular do direito. Gente, claro que não. Você não pode sair batendo aí no filho dos outros, pelo amor de Deus, né? Letra C, afastamento da causa de aumento de pena em razão da idade da vítima, restando apenas o agravante com o mesmo fundamento. Também não vai, porque não tem a questão do crime. A gente não vai pensar em agravar, aumentar a pena se não tem o crime. Você vai agravar o quê? Se ela está sendo absolvida. D, o afastamento da agravante em razão da idade da vítima, sob pena de configurar bis in idem. Gente, a gente poderia cogitar essa tese se fosse crime de tortura-castigo. Como não é, a única correta aqui é a letra A de amor. Por isso, gente, segue a ordem. Fato típico, antijurídico, culpável. Quando for analisar o fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, lembrando formal e material. Beleza? Vamos lá. Questão 15 agora na tela, exame 31. Yuri foi denunciado pela prática do crime de estupro qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado conjunção carnal contra a vontade da Luana, que tinha 15 anos, mediante emprego de grave ameaça. Muito bem. Então, por hora, não tem nenhum tipo, né, senhores, de problema. Por que não tem, Tiago? Se ela fosse menor de 14, ainda que ela consentisse, lembra, súmula 593 do STJ, seria estupro de vulnerável. Mas a partir dos 14 anos, ou seja, da 0 hora que está completando 14 anos, certo? O adolescente já tem o direito de optar pela sua liberdade, pela sua dignidade sexual. Então, se a relação sexual for consentida, não é crime. Sexo, com todo respeito aí quem está me assistindo,
Não é crime, desde que seja praticado com quem tem capacidade de consentir e que não haja emprego de violência ou grave ameaça. Certo? Então aqui, segundo consta, ele está sendo acusado de estupro qualificado porque ela é menor de 18 anos, do 213, portanto, do Código Penal. Porque, segundo consta, ele teria praticado, né, a conjunção carnal, penetração do pênis na vagina, com emprego de grave ameaça. Então, por hora, até aqui não tem problema. Só que vamos continuar o enunciado. Ó. No curso da instrução, para quem não sabe, gente, curso da instrução, colheita de prova. Durante um processo judicial, em primeira instância, nós temos as audiências, nós temos as colheitas de provas periciais, testemunhais, da forma que for necessária para elucidar o caso concreto. Essa é a sua função como futuro advogado, fazer a produção probatória, né, para se buscar a verdade, para que se você possa alegar eventual tese, né, que possa trazer algum tipo de benefício para o seu cliente e muitas vezes até absolvendo de uma injusta condenação, de uma injusta, né, acusação que pode gerar uma injusta condenação, tecnicamente, né, a ordem correta, né, dos fatos. Então a prova conta para vocês aqui, ó, no curso da instrução, ou seja, durante a colheita de provas, a Luana mudou a sua versão. Então a vítima de 15 anos mudou a versão e afirmou que na realidade, atenção, ó, grifa aí no seu material, havia consentido na prática do ato sexual, sendo a informação confirmada pelo Yuri, ou seja, pelo nosso cliente, pelo réu, no interrogatório, doutores. Então quer dizer que a relação sexual entre Yuri e Luana já com 15 anos de idade, foi consentida. Então, houve crime de estupro? Não, porque novamente, a prática de relação sexual com pessoa que tem capacidade para consentir, né, sendo consentida, não havendo, portanto, emprego de fraude, violência, grave ameaça, o fato é atípico, a ausência de tipicidade formal, porque o 213 do Código Penal fala que o estupro é quando você constrange a mulher, né, o homem constrange a mulher mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal, ou quando se constrange alguém a praticar qualquer ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça, né, com, né, diverso da conjunção carnal, qualquer outro ato, então, sexo, oral, ou todas aí que as suas mentes pervertidas estão pensando nesse momento. O fato, doutores, é que se ali a Luana já tinha 15 anos, o fato é atípico, a ausência de tipicidade formal, porque você, de novo, mesma situação da questão 14, você não consegue encaixar a conduta do Yuri dentro do tipo penal, 213 do nosso Código Penal, certo? Tá vendo? Quem resolve os problemas de direito penal não é a parte especial, é a parte geral. Você tem que aprender a estudar penal, que senão fica difícil. Você fica lendo lá os tipos penais e isso não vai nunca resolver o seu problema na hora de você enfrentar aí, né, uma prova, certo? Então, considerando apenas as informações expostas, no momento das alegações finais, a defesa técnica do Yuri, ou seja, você advogado do Yuri, deve pugnar pela sua absolvição, sob o fundamento de que o consentimento da suposta ofendida, nessa hipótese, funciona como causa supralegal de exclusão da ilicitude? Não, gente. Ó, fato típico, antijurídico e culpável. Para a gente poder cogitar em excluir a ilicitude, eu teria que ter o fato típico completo. Eu estou falando para você que o fato é atípico, a ausência de tipicidade formal. Então a A está errada. Você não vai chegar a analisar a ilicitude. Segue a ordem, segue o jogo. Letra B. Causa legal de exclusão da ilicitude. De novo, doutores, errado. Ilicitude. Para ter a análise da ilicitude, o fato tem que ser típico, tem que ter conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A gente não tem tipicidade, não vamos analisar a ilicitude. Certo? Letra C. Fundamento para reconhecimento da atipicidade da conduta. Gente, o que é fato atípico? É quando você exclui o fato típico. Se tipicidade formal é um dos elementos do fato típico, significa que se você excluir, o fato fica o quê? Atípico. A C de casa é a correta. Então você, advogado, vai falar, excelência, a partir do momento que se produziu a prova, sob o crivo do contraditório, que houve o consentimento, não dá para encaixar a conduta dele no tipo penal. Porque o tipo penal exige o emprego de violência ou grave ameaça. Logo, ausência de tipicidade formal. O fato, portanto, é atípico. Letra C de casa é a correta. E a letra D fala excluir culpabilidade, gente.
Para chegar na culpabilidade, eu teria que ter o fato típico, teria que ter a anjuridicidade para poder falar com vocês de culpabilidade. Por que a gente não chega na análise? Porque a gente já matou o problema no primeiro elemento do crime. Tá vendo? Aprende a pensar penal, que eu tenho certeza que você vai fazer segunda fase, vai apaixonar por essa matéria, né? Que na áurea, né, das provas da OAB, digamos assim, né, era a matéria mais amada pelos alunos. Eu não sei o que está acontecendo na graduação, que cada vez mais eu chego com os alunos aqui odiando o penal comigo em curso preparatório para a OAB. Vamos mudar essa chave, chega de pensar, né, pequeno, e vamos começar aqui quebrar essas barreiras, porque penal é conversa. Vocês perceberam, turma? É conversa entre amigos. A gente bate papo aqui, 2 minutos a gente já consegue entender. Por quê? Porque infelizmente o crime é um fator social, está no nosso dia a dia. Todo mundo consegue entender, desde que queira. Quebra a barreira, esquece o que passou, perdoa o passado. E vamos então aqui aprender a apaixonar pela matéria que de fato é a melhor matéria de todas. Certo? Eu sou suspeito para falar, claro, respeito os colegas, mas na minha humilde opinião, é a mais legal de todas, certo? Exame 26, questão 16. Vem comigo, ó. Pretendendo causar unicamente um crime de dano em determinado estabelecimento comercial, após discussão com o gerente do local, Bruno, influenciado pela ingestão de bebida alcoólica, arremessa uma grande pedra em direção às janelas do estabelecimento. Então, gente, presta atenção. Ele está querendo danificar a propriedade de outra pessoa. O crime que ele está querendo praticar, o enunciado deixou claro, é o crime de dano, artigo 163 do Código Penal. Você não tem o direito, a não ser que a pessoa consinta, de destruir aquilo que não é seu. Isso é crime. Quando você destrói dolosamente, intencionalmente, é crime de dano 163, certo? Todavia, sua conduta imprudente fez com que a pedra acertasse a cabeça do Vitor, que estava jantando no local com a sua esposa, causando sua morte. Professor do céu, que tragédia. Gente, ele jogou um tijolo para estourar o vidro do estabelecimento. Só que a prova está falando até aqui, esse momento, certo, senhores? Que ele acabou acertando essa pedrada, essa tijolada, na cabeça do Vitor. E com essa tijolada, o Vitor, turma, com essa pedrada, o Vitor acabou vindo o quê, turma? A óbito. Já percebeu que tema que nós temos aqui? Nós temos um erro de tipo acidental. Professor do céu, já ouvi falar desse tal de erro de tipo. Pois é um tema muito legal que cai bastante na prova. Então, eu peço vênia aqui para mostrar para vossas excelências aqui os erros de tipo. Então, decora comigo uma coisa. Erro de tipo é um erro que recai sobre a realidade. Como assim? É um erro que recai sobre a realidade. Senhores, realidade é o caso concreto. É aquela situação que você está acostumado em livros de direito penal, que às vezes acontece na vida real. Sabe aquelas histórias? O cara tá caçando na floresta. Aí é 3 horas da manhã, aquele puta breu. Aí ele escuta um barulho, ele atira achando que ele está matando um animal. A hora que ele vai observar, ele matou uma pessoa humana, ele matou um outro caçador, ele matou uma pessoa que viu ali a lanterninha, achou estranho naquele horário, naquela região. Tá vendo? Ele achou que estava matando um animal, matou uma pessoa humana. Isso é erro de tipo. É aquela situação. Eu tô indo para minha casa, eu tô saindo aqui do estúdio do Maquijures, eu pego um celular que é idêntico ao meu. A hora que eu chego na minha casa, vou mandar uma mensagem, vou olhar aí o Instagram do curso. O que acontece, senhores? Eu descubro que aquele celular não é meu, peguei por engano, errei sobre a realidade. Isso é erro de tipo. Erro sobre a realidade. E o erro de tipo, ele se subdivide em 2. Ele pode ser essencial ou acidental. Gente, o erro de tipo essencial é aquele que recai sobre elementar e circunstâncias de uma norma penal. Certo? Professor, o que é elementar? Esse é o problema. O problema é que às vezes você tem dificuldade de entender algumas coisas. Por quê? Porque às vezes está faltando um pouquinho de base. Coisa que a gente deve construir na época da graduação e a gente infelizmente não constrói. Moral da história. Gente, elementar é aquela informação que influencia na existência do crime. Entenderam ou não? É aquela informação que influencia na existência do crime. Certo? Na existência do crime. Tiago, deixa eu entender. Deixa, ó. O exemplo da floresta é um elementar.
qual é a elementar do crime de homicídio? A vítima ser pessoa humana. Se eu matar um cachorro, matar um bezerro, matar um boi, vai ser homicídio? Não. Pode ser outro crime, mas homicídio não. Porque a vítima ser pessoa humana é uma informação necessária para a existência do crime. Isso é elementar. Circunstância é aquela informação que influencia na quantidade da pena. Por exemplo, você matar uma pessoa humana, o homicídio existe. Agora, quando você mata pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, olha o seu Código Penal no artigo 121, parágrafo 4º. Dá um pause aí e dá uma olhada. No homicídio doloso, a vítima ser menor de 14 anos ou maior de 60 anos, a pena aumenta-se em 1/3. Tá vendo? Então, a idade da vítima no homicídio pode gerar uma modificação na quantidade da pena. Isso nós chamamos de circunstância. Agora, dentro de uma situação, pode ter um dado irrelevante. O que é dado irrelevante? É o meu melhor conceito, é dado irrelevante. Ah, professor, você está brincando? Claro. Gente, dado irrelevante é aquela informação que não muda nada. Não muda nem na existência do crime, nem na quantidade da pena. Qual é a diferença de você furtar um iPhone e um Samsung Galaxy? O crime é o mesmo, a pena é a mesma. Então, no crime de furto, isso é um dado irrelevante. Faz sentido para vocês? Então, quando recai o erro sobre a elementar ou sobre a circunstância, nós falamos que o erro de tipo é essencial. Certo? Quando o erro recai sobre um dado irrelevante, a gente fala que o erro de tipo é acidental. E aqui na questão 16, nós temos uma questão de erro de tipo acidental. E o erro de tipo acidental, eu tenho certeza que você vai falar, é por isso que eu odeio penal. Porque a hora que eu acho que vai, o professor aprofunda de novo. Pois é um mal necessário para você que está estudando. Gente, o erro de tipo acidental, ele se subdivide em 5. Eu tenho erro de tipo acidental sobre objeto, sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, na execução, o famoso aberratio ictus no latim, artigo 73 do Código Penal, no resultado, o famoso aberratio criminis do artigo 74 do Código Penal e sobre o nexo causal, o famoso aberratio causal, esse aqui não tem artigo. Então o acidental, objeto, toma nota, ó, objeto, pessoa, certo? Execução, resultado, nexo causal. Veja, gente, veja. Presta atenção no professor. Olha só. De todos esses que eu falei para vocês, os 3 mais cobrados são os acidentais. Pessoa, execução, resultado. Tiago, explica pra gente, com o maior prazer do mundo. Gente, pessoa é quando você confunde a pessoa. Vamos lá. Eu acho que eu tô matando o André da Fico. Só que a hora que eu olho, quem caiu morto é o Vinícius. Ó, eu confundi a pessoa. É o erro de tipo acidental sobre a pessoa. Eu achava que estava matando o André, mas, por engano, matei o Vinícius. Aí o aluno olha o erro de tipo acidental na execução, artigo 73. Ele fala, meu Deus, eu não entendi a diferença. Eu vou apelar para você entender. Gente, eu quero matar o André. Ele está conversando com a Samanta. Dá para confundir o André com a Samanta? 2 professores nossos de civil. Não dá para confundir. Não dá para confundir. Então eu atirei para matar o André, mas eu matei a Samanta. Por quê? Não é porque eu errei a pessoa. Eu errei a execução. Eu sou ruim de pontaria. Faz sentido? Então cuidado, gente. Ó, olha só. O erro na pessoa é quando eu confundo a pessoa. O erro na execução é quando eu sou ruim de pontaria. Não dá. Se você não entender isso, você vai perder as questões. Agora, e no erro sobre o resultado 74 do Código Penal? Gente, eu também sou ruim de pontaria. Mas olha a dica que eu vou dar. A diferença é que execução, que é o exemplo André Samanta, pessoa, pessoa. O erro no resultado, coisa, pessoa. Tá vendo? É o nosso exercício aqui, a questão 16. O Bruno, né, senhores? O Bruno, ele queria estourar a janela. Janela é um bem, coisa. Só que ele errou. E qual o resultado que ele produziu? A morte de uma pessoa. Tá vendo?
Erro de tipo acidental não é na pessoa, não é na execução, é no resultado. Artigo 74 do Código Penal. O que o artigo 74 fala? O réu responde pelo resultado que ele deu causa a título de culpa, se houver previsão legal. E se além do resultado que ele produziu, ele também produzir aquilo que ele desejava, ele responde pelos dois crimes em concurso formal, porque ele vai ter uma conduta, dois delitos, artigo 70 do Código Penal. Então, para você entender, depois eu vou continuar a leitura da questão, mas para você entender, porque essa questão é muito corriqueira e hora cai de uma forma, hora cai de outra, você tem que parar de errar. A questão é simples, ó. Sem ler a questão, foca em mim. Se o enunciado disser que ele jogou a pedra para acertar a janela, cometeu o crime de dano, certo? Ele errou a janela continua intacta, mas ele acertou a cabeça do gerente do local e o gerente morreu. Gente, o crime dele é somente homicídio culposo, ó. Ele responde pelo resultado que ele deu causa, a morte, crime de homicídio, na forma culposa. Existe homicídio culposo? Existe. 121, parágrafo 3º do Código Penal. Agora, e se a prova falar que ele estourou a janela, só que além de estourar a janela, que é o que ele queria, o crime de dano, ele também acertou a cabeça do gerente que veio a óbito. Então ele vai responder pelo crime de dano doloso em concurso formal com o crime de homicídio culposo. Porque uma conduta, ele produziu o quê? Dois resultados. E esse segundo resultado, ele não queria. Ele produziu um resultado diferente daquilo que ele produzia. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Vamos continuar. Por outro lado, a janela do estabelecimento não foi atingida, tá vendo? Então, não vai ter tentativa de dano. É só homicídio culposo a resposta. Ficou claro para vocês? Tiago, e se o gerente tivesse tomado a pedrada e ficasse vivo? Lesão corporal culposa. O resultado produzido a título de culpa, desde que haja previsão legal. Tá bom? Então, preocupado com as consequências dos atos, após indiciamento realizado pela autoridade policial, ou seja, pelo delegado de polícia, Bruno procura seu advogado para esclarecimentos. Considerando a ocorrência do resultado diverso do pretendido pelo réu, o advogado deve esclarecer que Bruno, tecnicamente, será responsabilizado pela seguinte prática criminosa. Letra A, homicídio culposo e tentativa de dano. Errado. Homicídio culposo apenas. Você sabe, turma, eu já falei a resposta. Claro que tá certo. A C fala homicídio culposo e tentativa de dano em concurso formal. Tá errado. A letra D fala homicídio doloso apenas. É claro que não, né, doutores? Homicídio doloso, lembra, tem que ser dolo direto ou dolo eventual. E aqui o problema deixou claro, né, senhores, que ele estava querendo, na verdade, era estourar a janela solamente. Por isso que a letra B de bola é a única correta, homicídio culposo apenas. Certo? E se você ainda tem dúvida, né, na diferenciação da culpa consciente com o dolo eventual, nem dava para ter dúvida. Se você pegar na linha 1, 2, 3, 4 do enunciado, ó, todavia sua conduta imprudente. Gente, imprudência é culpa. O enunciado estava muito fácil. Essa foi dada. Com todo o respeito para quem fez o exame 26 e tem essa mágoa de ter errado a questão, essa foi dada para quem assiste às aulas e presta atenção aí no desenvolvimento do nosso raciocínio, tá? O importante é aprender a parar de decorar exemplo e aprender a pensar. Tem que pensar, gente, pare de decorar exemplo. O exemplo é bom para fortalecer. O problema é que muitos alunos querem decorar o exemplo. E aí que é o problema. Você cai nas pegadinhas. Por que você cai nas pegadinhas? Mudou uma informação, você perde. Por quê? Porque o exemplo, obviamente, que você decorou, está manipulado na hora da sua prova. Você não enxerga isso. Para. Aprende a estudar direito. Cola na gente aqui que você vai passar com muita tranquilidade. Exame 27, questão 17. Inconformado com o fato de Mauro ter votado em um candidato que defendia ideologia diferente da sua, João desferiu golpes de faca contra o seu colega, assim agindo com a intenção de matar. Opa! Então aqui nós estamos falando de homicídio doloso, ó. Ele queria matar. Vamos lá. Acreditando ter obtido, né, o resultado desejado, ou seja, a morte da vítima, o João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e o jogou no mar. Certo? Dias depois, o corpo foi encontrado e a perícia constatou que a vítima morreu afogada. Ou seja, não morreu em razão das facadas deferidas por João. Beleza? Descobertos os fatos, o João foi preso, denunciado e pronunciado pela prática de 2 crimes de homicídio doloso, na forma qualificada
em concurso material. Para quem não entendeu, gente, a prova está falando que o MP está dizendo que ele tem que responder por 2 crimes de homicídio contra a mesma pessoa. Ué, por quê? Porque primeiro ele deu, né, a facada, né? Ele deu golpes de faca, seria o primeiro homicídio. Aí depois ele jogou a pessoa para morrer afogada, seria o segundo homicídio. Como teve uma situação de afogamento, homicídio qualificado ali na forma do artigo 121, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Então, olha só, vamos introduzir um pouquinho num termo técnico de processo penal, né? Pronúncia, o crime doloso contra a vida. Então é rito especial do júri, certo? Pronúncia. Já comentei isso em aula anterior, mas eu enfatizo porque isso ajuda muito a entender a situação. É quando o juiz togado, o juiz concursado, o juiz de direito, entende que de fato o crime é doloso contra a vida e manda o réu então para o plenário do júri para julgamento perante então, na segunda fase do júri, perante os jurados populares, que você conhece bem, todo mundo brinca, né, de júri simulado na faculdade, certo? Então a prova está falando que ele cometeu 2 homicídios, certo? E não um só. Ao apresentar recurso contra a decisão da pronúncia, que você coloque aí já, né? Da pronúncia cabe rese, recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4 do CPP, você, advogado do João, sob o ponto de vista técnico, você vai alegar que ele somente pode ser responsabilizado por qual crime ou quantos crimes, e se tem crime, qual crime, certo? Então, vamos lá, vamos entender a questão, gente. Aqui é outra questão de erro de tipo acidental. Por quê? Por quê, professor? Fácil. É um erro de tipo sobre o nexo causal. Professor, eu não entendi. Aqui não é com causa? Gente, eu gosto muito dessa aula de questões, porque você consegue ver nos exercícios como se você vacilar na informação, você vai embora. Você perde a questão. Gente, ó, com causa que eu abordei nesse bloco 1 da nossa aula 2, é uma causa externa à conduta do réu. Você lembra? Eu dei um tiro no Maurício e ele tinha ingerido veneno, eu não sabia. O que eu tenho a ver com veneno? Nada. Aqui, ó, o Mauro, né? O João, aliás, deu facada no Mauro. Certo, doutores? O João deu facada no Mauro. E ele, João, achando que ele ia ocultar o cadáver, ele jogou o Mauro. Tá vendo? É ele que produziu o resultado. Não é resultado fora da conduta dele, externo à sua conduta, não é com causa. Porque foi ele que produziu o resultado morte, com a conduta dele, não é causa externa. Então aqui é um erro sobre o nexo causal. Eu quero matar o Maurício com um tiro. Eu mato o Maurício, mas mato ele por traumatismo craniano. É como você imaginar. A pessoa está em cima do viaduto, você segue ela. Aí a hora que ela vira pra você e fala, o que foi? Você dá um tiro nela. Você queria matar, você atirou pra matar. Qual foi o meio que você escolheu? O disparo de arma de fogo. A pessoa é alvejada, só que ela cai do viaduto. E ela morre não em decorrência do tiro, e sim em decorrência da queda. Ué, ela só morreu pela sua o quê, turma? Conduta. Você tá vendo? Então você conseguiu o que queria. O que você queria? Matar, você matou. Você só errou o nexo causal. Moral da história. Faz sentido que no meu exemplo aqui do viaduto seria homicídio doloso consumado? Então no caso aqui do João, gente, ele só pode responder por um crime, né, senhores, de homicídio doloso e não 2. Por quê? Porque ele vai responder apenas, né, senhores, não por 2 homicídios, mas por um. Porque houve aqui, né, senhores, uma situação de erro de tipo acidental sobre o nexo causal, ou se você preferir, aberratio causae, certo? Então ele tem que responder por apenas um crime e obviamente o homicídio dele é doloso, por quê? Porque ele tinha a intenção de matar. Então a letra A fala, ele tem que responder pelo crime de lesão corporal? Errado. B, ele tem que responder por crime de homicídio culposo? Claro que não, ele queria matar e ele matou. Letra C, ele tem que responder por crime de homicídio doloso qualificado na forma tentada e por um crime de homicídio culposo? Claro que não. É ele que de forma intencional jogou o cara no rio, certo? Ele tem que responder por um crime de homicídio doloso qualificado na forma consumada. É óbvio, né, turma? Porque ele conseguiu o que ele queria, ele só errou o nexo causal. Letra D de dado, questão 17, é o gabarito. Vamos lá. Exame 30. Questão 18. Regina dá à luz a seu primeiro filho, o Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob a influência do estado puerperal,
comparece ao berçário da maternidade, no intuito de matar o Davi. Certo? Então lembra, a mãe que logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, mata o seu filho, o crime é do artigo 123 do Código Penal. Qual é o crime? Infanticídio, tá? Infanticídio. Só que, presta atenção, essa é clássica, né? Essa aqui já caiu pelo menos umas 3 vezes. Errar essa aqui, com todo respeito a quem errou, pelo amor de Deus, para agora, hein? Joga, afasta a reprovação de você. Vamos lá, concentra. Então, no entanto, pensando tratar-se do seu filho, ela com uma corda asfixia o Bruno, que é o filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Percebeu? Ela queria matar o próprio filho logo após o parto sob a influência do estado puerperal. Mas não tem aquela brincadeira que criança quando nasce é tudo igual? Eu não acho, eu sou pai, meu filho nasceu lindão. Agora, obviamente, né, meu filho a gente vê com outros olhos. Provavelmente se você vê a foto do meu filho recém-nascido, você fala, o Thiago é louco, lindão nada, ele é igual a todos os outros, né? O pessoal brinca lá em São Paulo, né, de cara de joelho, sei lá, né? Eu não acho isso, quero deixar claro, se alguém ficou ofendido, peço desculpa, só uma brincadeira para descontrair um ambiente pesado, que a gente não gosta muito dessa questão aqui de matar o próprio filho, né? Agora, entendeu a questão? Ela achou que estava matando o próprio filho, matou o filho de outro casal. Descobertos os fatos, a Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado, pela asfixia, com causa de aumento de pena da idade da vítima. Lembra porque eu falei nesse bloco? Se a vítima do homicídio doloso é menor de 14, a pena aumenta 1/3, tá vendo? Então o promotor tá falando, o crime dela é o homicídio qualificado, por quê? Porque ela matou, não o próprio filho, matou o filho de outra pessoa. Então não pode ser infanticídio. Então o crime é de homicídio. Isso é o que o promotor tá falando. Por que qualificado? 121, parágrafo 2º. Uma das qualificadoras é asfixiar. Matar por asfixia qualifica o homicídio. A pena de 6 a 20 vai de 12 a 30. Muda-se as penas mínimas e máximas em abstrato. Certo? E além de tudo, o promotor quer aumentar a pena na terceira fase da dosimetria. Por quê? Porque a vítima do homicídio doloso é menor de 14 anos. 121, parágrafo 4º, parte final do Código Penal. Certo? Diante dos fatos, continua comigo. O advogado da Regina, nas alegações finais da primeira fase do júri, o que deve requerer? Doutores, erro de tipo. Como assim, professor? Gente, erro de tipo de novo. Galera, ela errou sobre a realidade. Ela achou que ela estava matando o filho dela, só que ela matou outra pessoa. É um erro de tipo acidental, eu falei para você agora de pouco. Ela é ruim de pontaria ou ela confundiu a pessoa? Ela confundiu a pessoa. Então é erro de tipo acidental sobre a pessoa. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Para a aula, abre o Vadimeco, lê o parágrafo 3º e volta. Voltou? Show de bola? Continua comigo então. Você viu o que está escrito aí no parágrafo 3º? O artigo 20, parágrafo 3º fala o seguinte, quando o réu erra a pessoa, ele responde como se ele tivesse praticado o crime contra a pessoa que ele desejava. Opa! Então, ela matou, logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, o filho de outra pessoa, mas ela imaginava que estava matando o seu próprio filho. Se ela tivesse matado o próprio filho, o crime dela seria o quê? Homicídio ou infanticídio? Infanticídio. Então ela tem que responder não por homicídio, e sim por infanticídio, que tem pena de 2 a 6 anos. É muito melhor. É uma tese defensiva muito boa para ela. Certo? Agora, e esse aumento de pena? Não pode, gente. Por que ela não pode ter o aumento de pena? Porque nós temos aquela proibição do bis in idem. O réu não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Se para praticar o infanticídio você já está praticando o crime, você, né, a mãe, já está praticando o crime contra o próprio filho, e se não fosse o próprio filho, não teria o infanticídio, você não pode, além de tudo, querer agravar pelo fato de ser o próprio filho. Faz sentido? Então, moral da história. O único crime que ela praticou aqui é o infanticídio. Com ou sem a agravante de ter cometido crime contra o descendente? Sem a agravante, porque aqui seria uma situação de nulidade pelo bis in idem, se ficar um absurdo desse prevalecendo na vida prática, certo? Então a letra A fala, você vai pedir para afastar a qualificadora, devendo a Regina responder pelo crime de homicídio simples, negativo. B, você vai pedir a desclassificação para o crime de infanticídio, show de bola, diante do erro sobre a pessoa, muito bem.
não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente dela. Ué, porque para ser infanticídio, a vítima tem que ser filho. Tá vendo? Então você não pode, além de tudo, querer agravar. Beleza? Combinado? Letra C. Você vai pedir para desclassificar para o infanticídio. A letra C começou bem. Olha a importância de você saber diferenciar os erros de tipos. Diante do erro na execução. Gente, erro na execução é ser ruim de pontaria. Não é o caso dela. Ela atirou para matar o próprio filho e acertou o bercinho do lado, ou ela confundiu o nenê? Confundiu o nenê. Erro sobre a pessoa. Não cai nessa. Por isso que a C está errada. D. Desclassificação para o infanticídio diante do erro sobre a pessoa, começamos bem, podendo ser reconhecida a agravante do crime ser contra o descendente. Já falei para vocês que não. Porque ela estaria sendo punida 2 vezes por esse fato. De a vítima ser que, turma? O filho. Não dá, gente. Não dá, porque se não fosse uma situação de ela querer matar o próprio filho, não seria infanticídio. Então você já está punindo ela pelo infanticídio porque a vítima seria o filho dela. Não dá para agravar pelo mesmo motivo. Bis in idem, nulidade, se tivesse essa resposta. Então, a única correta é a B de bola. Vamos lá. 19, exame 30. Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar o Raul, dizendo que o seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender, o Francisco dá uma facada no cachorro do Raul, que vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, ao delegado de polícia, portanto, que instaurou o inquérito policial para apurar os fatos. Francisco, então, contratou você como advogado para representá-lo, para patrocinar os seus interesses. Considerando os fatos, com relação à conduta praticada pelo Francisco, você, como advogado, deve esclarecer ao seu cliente. Doutores, se você fosse o advogado do Francisco que matou o cachorro, você, para absolver ele desse crime, lá, né, senhores, da lei dos crimes ambientais, lei 9.605 de 98, crime ambiental, você, doutores, você, presta bastante atenção, professor. Você vai alegar que o fato é típico, porém, não é antijurídico. Ou o fato é típico e antijurídico, porém não é culpável. Ou o fato é atípico. Qual vai ser a tese? Gente, essa aqui é outra clássica. É outra clássica. Que você não pode errar. Sabe por quê? É brincadeira. Quem assiste aula específica para o exame de ordem, não erra essa nunca. O aluno que não se prepara devidamente, ele cai nessa pegadinha. Sabe por quê? 90% dos alunos que ficam de frente comigo em aulas presenciais decoram assim. Quando você reage e mata um animal, é estado de necessidade. Artigo 24 do Código Penal. Porque para ser legítima defesa, você tem que reagir a uma injusta agressão de uma pessoa humana. Então o aluno decora assim: ah, o cachorro atacou, matou o cachorro, está de necessidade. Agora, se é uma pessoa atacando, matou, é legítima defesa. Isso está certo ou errado? Tá incompleto. Por quê, gente? Presta atenção. Veja, legítima defesa, de fato, o artigo 25 do Código Penal, é quando você reage, certo? Quando você reage a uma injusta agressão humana atual ou iminente, utilizando-se dos meios necessários e proporcionais. Esse é a legítima defesa. O estado de necessidade é um conflito entre 2 bens jurídicos, onde naquela situação você não pode salvar os 2 bens. Você vai ter que salvar um bem e o outro bem vai se perder. Certo? Então, qual é o bem que você tem que salvar? Aquele que vale mais não para você, mas para o direito penal. E aí você vai responder pelo bem que vai ser lesionado, que vai, então, ser vitimado? Não. Desde que você salve o bem que vale mais. E que se pereça o bem que vale menos. Mas e se eles valerem a mesma coisa? Ué, se eles valerem a mesma coisa, você pode escolher, é uma delícia. Então, você está vendo? Agora eu vou te provar. O estado de necessidade também pode acontecer entre pessoa humana e pessoa humana. Lembra do exemplo do seu livro, A Tábua de Salvação? Titanic, manja o Titanic?
Então você está lá num romance com o seu parceiro, com a sua parceira, aí há um naufrágio. Aí você está à deriva, você está em alto mar. Vocês irão morrer afogados, os dois, não dá para salvar a vida dos dois. Por quê? Porque vai chegar uma hora que, se não chegar o resgate a tempo, e pelo visto não vai chegar, vocês não vão conseguir ficar ali boiando. Aí de repente aparece a tábua de salvação. E vocês descobrem, que aquela tábua de salvação não salva vocês dois. Sabe por quê? Porque a hora que vocês dois sobem na tábua, ela afunda. Ou seja, ela só salva um de vocês. Tá vendo? Se você matar o seu parceiro para se salvar, é estado de necessidade. Porque vida humana contra vida humana. Qual vida humana vale mais? As duas valem a mesma coisa. Então você pode dar a sua vida ou ceifar a vida. E não é legítima defesa. É estado de necessidade. Pessoa humana, pessoa humana. É óbvio que entre salvar você e um cachorro, sua vida humana vale mais do que o cachorro. Pro direito penal. Eu sei que você pode pensar diferente, mas para a prova. Então é óbvio que ali, se você salva a pessoa humana e deixa o cachorro morrer, é claro que você não vai responder. Da mesma forma que se o cachorro te atacar, você está andando então na rua, um cachorro te ataca e você reage ao cachorro, é a sua integridade física e a integridade física do animal. Qual integridade vale mais? Pessoa humana. Então, se você lesionar o animal e até matar, dentro, obviamente, se não houver o excesso, porque o artigo 23, parágrafo único, pune o excesso, seja doloso ou culposo, doutores, estado de necessidade. Então aqui é estado de necessidade. Eu não falei isso, porque aqui tem a pegadinha. Gente, qual é a pegadinha? O Francisco matou o cachorro do Raul. Só que, atenção! Gente, se liga na parada. O cachorro atacou o Francisco do nada ou o Raul mandou? A agressão ali não era do cachorro, era do Raul. O Raul era pessoa humana. O cachorro ali foi usado como arma. Você tá vendo? Então ali é legítima defesa. Porque o Francisco está reagindo não à agressão do cachorro. O cachorro, ele foi usado como arma, como meio do crime pelo Raul. Então quando ele matou o cachorro, ele estava reagindo a uma injusta agressão humana. Por isso, legítima defesa. Tá vendo? Então, gente, não pode decorar que matar animal é estado de necessidade, de uma forma decorando exemplo. Por quê? Se o cachorro escapar, nenhuma pessoa humana, então, instigar o cachorro contra você, aí sim poderia ser estado de necessidade. Mas se alguém instigar o cachorro para te pegar, você está reagindo não à agressão do cachorro, e sim à agressão da pessoa humana. Legítima defesa. Beleza? Então, a letra A. Você não vai poder alegar nenhuma excludente de ilicitude. Claro que está, obviamente, senhores, a letra A está o quê? Errada. B de bola. O Francisco atuou na excludente de ilicitude chamada de legítima defesa. Certo. B de bola é o gabarito. C. O Francisco praticou conduta atípica. Não. O fato é típico. Tem conduta, resultado, nexo e tipicidade. Só que, o que não tem? Não tem a antijuridicidade pelas excludentes ali, e no caso o artigo 25, legítima defesa. D de dado, ele atuou escorado na excludente de ilicitude do estado de necessidade. Se você marcou essa, peço desculpa, a B de bola é a correta. E a última da nossa aula para fechar o tema erro de tipo, doutores, exame 22. Gente, é muito comum a prova diferenciar erro de tipo e erro de proibição. Professor do céu, existe um outro erro? Existe, gente. E aqui é a coisa mais engraçada do mundo, sem brincadeira. A cada 10 alunos que não estudam ou que acham que sabem, 9 perdem uma questão dessa. Sabe por quê? Porque falta às vezes humildade. Vou te dar uma dica, você nunca mais vai errar. Erro de tipo é o erro sobre a realidade. Certo? Já dei um exemplo. O erro de proibição é o contrário. A pessoa sabe o que ela está fazendo. Acontece que ela não sabe que aquilo é crime. Vou te mostrar. Vou te dar um exemplo para você nunca mais errar. Olha só. O erro de tipo, certo? O erro de tipo é o erro sobre a realidade. É como você imaginar. É como você imaginar. O Pedro chega para mim e fala: Tiago, você leva esse, esse potinho aqui fechado lá para minha mãe, lá no estado de São Paulo? Eu falo: levo. Gente, eu imagino que o que tem lá dentro é o quê? É remédio. Porque ele me falou que era remédio. Só que a hora que eu sou parado no aeroporto, sabe o que o Pedro fez comigo? Ele me deu um potinho cheio de droga. Tá cheio de cocaína aqui. Tá cheio de, sei lá, êxtase, o que você pensar.
Tá vendo? Eu sabia que no potinho tinha droga. Não, eu não conhecia a realidade. Você, como meu advogado, erro de tipo, erro sobre a realidade. Agora, e se eu tô levando para São Paulo? Alguns cigarros de maconha, pequena quantidade, porque eu acredito que como eu, toda vez que eu fumo, com todo respeito, quero deixar claro que eu não sou usuário de droga, até que se prova o contrário, pelo menos, mas se eu tiver levando, por quê? Porque toda vez que eu tenho enxaqueca, eu fumo um baseadinho e a dor some, eu falo para todo mundo, é maconha para fins medicinais. Porque eu acredito que é permitido, porque eu vi na televisão outro dia que a Anvisa está liberando um medicamento no Brasil à base de maconha. Gente, você está vendo? Eu sei que aquilo lá é maconha. O que eu não sei, que essa questão de utilização para fins medicinais não é dessa forma que eu estou te contando. Você sabe disso melhor do que eu. Você é no mínimo bacharel para estar me assistindo aqui, ou está quase bacharel, quase graduado de direito. Você sabe que não é assim, gente. Não é assim. Ficou claro para vocês? Então, erro de tipo é um erro sobre a realidade. Erro de proibição, o réu sabe o que ele está fazendo. O que ele não sabe? Por que ele está errando? Porque ele acha que é permitido, mas aquilo é crime. Tá vendo? No meu primeiro exemplo, eu, Tiago Pérez, professor de Direito Penal, você, não precisa nem ser professor, qualquer um aí sabe que transportar droga é crime de tráfico. Então eu sei que é crime, mas por que eu estava levando um potinho para a mãe do Pedro? Porque eu achei que era remédio, era droga. Eu não sabia. Erro de tipo. Agora, se eu tô levando a droga em pequena quantidade, porque se eu for parado eu vou falar pro policial, eu fumo para fins medicinais. Gente, eu sei que é maconha. Eu tô declarando que eu sei, mas eu tô alegando a meu favor o quê? Que eu não sabia que era crime. Tiago, isso cola? A pergunta não é essa. A pergunta é qual é a tese que você poderia levantar. Se você vai convencer o juiz ou não, é outros 500. Aí vai do seu talento aí como advogado. Certo? Vamos lá? Exame 22. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas, atenção, que acredita ser remédio, sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham cocaína no seu interior. Opa! Errou sobre a realidade, erro de tipo. Por outro lado, José transportava no seu veículo 50 gramas de maconha, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade de material em sua posse para fins medicinais. Tá vendo? Diferente do Tony, que não sabia, o José sabia que era maconha. Então ele acreditava que era permitido, mas é crime. Você sabe, artigo 28 da Lei de Drogas ainda é crime. Ainda é crime. Artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, o famoso porte de droga para consumo próprio. Então, em favor do Tony, você vai alegar o quê? Erro de tipo. E em favor do José, erro de proibição. Então, ambos abordados pela polícia e, diante da apreensão das drogas, foram denunciados pelo crime de tráfico. Considerando apenas as informações, você, como advogado do Tony e do José, o que você vai alegar para eles respectivamente? Letra A, erro de tipo nos dois casos? Não. Letra B, erro de proibição nos dois casos? Não. Letra C, erro de tipo para o Tony e de proibição para o José. A C de casa é a correta, gabarito C. Certo? E a letra D, erro de proibição para o Tony e de tipo para o José, tá vendo? A prova malandrinha tentou inverter, mas aqui no Maquijures você não cai nessas pegadinhas nunca mais. Galera, prazer estar aqui com vocês, desculpa as brincadeiras, desculpa ter cedido o tempo, mais uma vez agradecendo aqui o meu amigo pelo excelente trabalho de gravação. Só não passa quem desiste, até o próximo bloco. Tchau!